Hoje nós vamos falar sobre o Centauri, segundo floral do grupo da hipersensibilidade. Quando eu fui colocar o Centauri no papel para trazer aqui para vocês, eu achei um conceito que eu achei bem interessante passar aqui, que é do livro também da Monari, que ela diz o seguinte: catarse. O que vem a ser a catarse? Catarse é purificação, limpeza. É um efeito positivo de transformação pela conscientização de uma lembrança fortemente emocional ou traumatizante, até então reprimida. Então eu achei interessante falar isso porque às vezes a gente não tem tanta certeza de qual floral que a gente vai indicar. E aí, o que eu sempre digo em primeiro lugar? Dá o rescue para a pessoa tomar, porque o rescue sempre vai trazer algum efeito positivo, apesar de algumas pessoas se preocuparem se porventura sentem algum sintoma, como por exemplo um resfriado, ou uma dor de barriga, ou apresentam choros, ou sentem vontade de esbravejar porque querem botar a raiva para fora. Então assim, vocês têm que entender que qualquer reação de limpeza é positiva sempre, principalmente essas que a gente enxerga, essas que são exteriorizadas, porque como a doença ela vai apresentar os primeiros indícios de cura de uma doença é quando ela vem para fora, né? Porque a cura é de dentro para fora, menos mal, porque a gente vai enxergar e aquilo ali a gente vai tratar. E quando a gente não enxerga que a doença é silenciosa, fica lá dentro guardadinha, é muito pior, né? Então é um bom sinal quando acontece alguma limpeza, alguma catarse, tá? E assim, é muito interessante que os terapeutas tenham em dia o seu Centauri. E o que significa isso? Trabalhar os seus sentimentos de carência. Porque a gente trabalhando os sentimentos de carência nossos, a gente consegue se colocar no lugar das pessoas e consegue entender o que é essa carência, o que a gente sente com isso. Aliás, um conselho que eu dou para os terapeutas, que foi uma coisa que eu fiz, é ir experimentando os florais aos pouquinhos. Eu já tomei todos os florais mais de uma vez. Experimentando, vendo quais são as reações, o que me melhora, o que me deixa mais irritadiça. Isso é importante, porque para a gente conduzir as pessoas pelo caminho que a gente foi, é muito mais interessante que a gente já tenha esse conhecimento, já saiba como lidar, a gente vai perdendo medo, a gente vai tendo mais confiança. Então é importante fazer esse tipo de movimento, tá? E assim, tem aquele simbolismo do centauro, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já, né? Que é aquela metade homem e metade cavalo, onde o homem e o cavalo se encontram exatamente na anca, no quadril. E agora eu vou deixar no ar esse simbolismo, porque mais adiante vocês vão entender por que eu falei nisso, tá? Então guardem isso, essa ligação do homem com o cavalo, justamente ali na parte do quadril, tá? Essa parte é a parte de sentir o mundo, é onde nós sentimos o mundo, tá? Assim, o Centauri, a dor no Centauri, ela é muito marcante, então eles sentem muita dor. Eles têm essa dor quase como um pedido de socorro também, tá? Essa dor eles costumam alimentar. Então, assim, a partir do momento que eles têm um alívio da dor por algum motivo, eles vão encontrar a dor de novo, nem que seja em outra parte do corpo.
porque eles precisam dessa dor, eles precisam sofrer, eles são os sofrenildos da vez, tá? Outra coisa, eles costumam somatizar na pele, só que aí o que eles somatizam na pele são coisas um pouquinho mais graves, tá? São erupções avermelhadas, exantemas pelo corpo. E assim, uma coisa que eu vou também alertar vocês, que sempre que existe alguma coisa na pele avermelhada, é sinal de que a raiva está sendo guardada de alguma forma. A pessoa mostra na pele em manchas avermelhadas. Então podem ser só manchas ou podem ser erupções mesmo. Qualquer coisa avermelhada é sinal de raiva, tá? Porque o que mobiliza o sangue na nossa pele é o fígado. E o fígado metaboliza a raiva. Então pode ser uma raiva totalmente inconsciente, mas ela existe, ela está ali e deve ser depurada, deve ser transformada. Quando a gente percebe que tem indícios de raiva, a gente precisa usar o floral da raiva, né, que é o Holly. Na verdade, eu ainda não passei o Holly, mas vocês têm no e-book, então já dá para começar a usar um pouquinho de Holly na fórmula, não tem problema nenhum, tá? Pessoas que são hipersensíveis sempre vão descarregar na pele de alguma forma. E o importante que vocês saibam é que a gente não deve engessar os tratamentos. Não devem achar que tudo que é na pele é raiva. Então, tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser tratado, tudo tem que ser conversado até chegar o denominador comum, tá? O sentimento do Centauri também é tá muito em ênfase, porque eles sentem tudo muito na carne. Eles são assim muito dor, muito sofrimento, muito sentimento. São pessoas que se submetem aos outros por medo do abandono, da perda. Eles acabam se tornando escravos, né? Escravos, entre aspas, óbvio. Eles ficam aqueles serviçais que a gente quer fazer uma coisa, eles já correm na frente e trazem, porque eles acham que com aquilo as pessoas que estão os escravizando ficam dependentes deles, né? Então eles são muito necessários, eles se acham muito necessários, né? Então, tudo isso por carência, por medo de serem abandonados, por medo de serem esquecidos, medos de perderem as pessoas. Olha só, Centauri, pessoas que não dizem não, nunca. O não vem até aqui, assim, ó, e aí eles engolem aquele não. Eles têm muita vontade de dizer o não, mas não podem dizer, porque como assim eles perderem o amor das pessoas dizendo um não, né? Então, como eles não conseguem dizer esse não, o não vem até aqui a garganta e é engolido e tentam digerir esse não lá no estômago. Então eles podem apresentar problemas de estômago, problema de intestino, tá? Eles têm vontade fraca, então são pessoas submissas e inseguras. Podem cair também em depressão. Aí, em caso de cair em depressão, podem dar o Centauri, mas associem com Gentian, com Gorse, que são aqueles dois florais que nós já vimos, que um fala da fé e outro fala da esperança. Essas pessoas podem ser amargas ou podem se tornar pessoas amargas. E isso elas vão querer compensar comendo doce, por exemplo, ou comendo demais, ou através dos vícios também. É muito comum nas pessoas hipersensíveis
elas acabarem indo cair nos vícios, tá? Aqueles vícios todos que a gente já sabe, que é cigarro, que é bebida, que é vícios até mais pesados, drogas mais pesadas, ou até as compras, que é um vício, assim, um dos mais comuns ultimamente nas pessoas, né? Até em função do super consumismo que se tem hoje. Portanto, para fazer nossa transformação é preciso verificar se tem alguém a quem nós temos apego ou medo da perda. Temos que transformar esses sentimentos de submissão ou paixão em verdadeiro amor, porque a paixão, ela não é um sentimento positivo, porque a paixão controla e prende, tá? Ela quer controlar as pessoas através da paixão. E o amor solta e o amor deixa fluir. O amor, ele é incondicional. Se ele não for incondicional, ele não é amor, ele é uma paixão, ele é um apego. Então, assim, quando as pessoas resolvem que elas vão escolher uma vida diferente daquelas que a gente gostaria que essa pessoa escolhesse, se a gente ama verdadeiramente, a gente solta e deixa a pessoa ir para onde ela bem entende, porque esse é o verdadeiro amor, esse é o amor incondicional, tá? Amor é incondicional. O que depende de condições às minhas regras, condições ao que eu escolhi para ti, isso é paixão, é apego e é controle. Isso a gente tem que entender muito bem, porque isso é um grande mal do mundo. É a pessoa achar que ela gosta muito, que ela ama muito, e na verdade não é o amor. Porque o amor, ele realmente não tem condição. Ele deixa a pessoa livre para fazer o que ela bem entende fazer, tá? Então, assim, eu vou só passar uma partezinha aqui para vocês da catarse do Centauri, que já que a gente falou de catarse, quais são as indicações que a gente dá para um Centauri? Cuidados com o corpo, cuidado com o alimento e se policiar na hora que tem vontade de dizer um belo e grande não. Diga o não. Mesmo que no primeiro momento pareça ser um egoísmo aquele não, ele não é um egoísmo, ele é um autocuidado, ele é autopreservação, tá? E aqui o Centauri, ele fala assim: o floral Centauri permitirá que a pessoa fale e se expresse. Isso inclui também dizer não quando quer dizer não. Tudo será apenas uma questão de tempo. Então essa seria a reação do Centauri. Olha como ela é importante, tá? Então, Centauri é isso. É aprender a se posicionar na vida de maneira que não dependa dos outros para a sobrevivência. Porque a gente veio para esse mundo sozinho e a gente vai embora sozinho. Então a gente tem que se fortalecer de muito amor para aquela nossa criança ferida que está implorando por esse amor, esse cuidado, essa atenção e esse carinho. Quem tem que dar isso para nossa criança somos nós mesmos. Que isso fique bem entendido. Isso vocês têm que trabalhar sempre, tá? Um beijo enorme e até o próximo vídeo com mais florais da hipersensibilidade.